É assustador, principalmente quando existem cerca de 9 países com armas nucleares e outros tentando desenvolver ainda mais poder bélico. Nunca lidamos com algo assim antes. Não sabemos exatamente o que pode acontecer. Nos últimos anos, uma das notícias mais repetidas envolvendo Warren Buffett é que a posição de caixa da Berkshire Hathaway continua crescendo cada vez mais. Buffett finalmente comentou um pouco sobre o que pensa do mercado financeiro atualmente durante uma entrevista de 30 minutos com Becky Quick, realizada na reunião de acionistas da Berkshire Hathaway. A grande novidade é que o livro finalmente foi lançado oficialmente. Então, se quiser aprender mais sobre a estratégia de investimento de Warren Buffett, confira os links na descrição ou no comentário fixado. Mas voltando ao Buffett, a primeira pergunta é: por que ele está mantendo cerca de 380 bilhões de dólares em caixa? Buffett respondeu que quando não encontra oportunidades realmente boas, simplesmente prefere não fazer nada. Em mais de 60 anos de carreira, ele afirma que apenas cerca de 5 períodos foram realmente extraordinários em termos de oportunidades de investimento. Durante a conversa, ele explicou por que vem acumulando tanto dinheiro em caixa, se pretende investir esse valor em breve e também se acredita que um grande colapso do mercado pode acontecer no próximo ano. Neste vídeo, vou mostrar os trechos mais importantes dessa entrevista e explicar exatamente o que Buffett quis dizer. E, rapidamente, um grande obrigado a todos que vieram falar comigo durante o fim de semana da Berkshire. Foi incrível encontrar vocês. E também um enorme agradecimento a quem participou do lançamento do novo livro The New Money Strategy. Ele relembrou uma frase de Thomas J. Watson, da IBM. Eu sou inteligente em alguns pontos específicos e permaneço dentro deles. Essa sempre foi a essência da estratégia de Buffett. Ele não é um investidor que faz dezenas de operações por ano. Seu segredo sempre foi saber esperar, e é exatamente isso que está fazendo agora. Segundo ele, oportunidades realmente excepcionais aparecem raramente. Quando elas não existem, ele prefere manter sua lista de observação focada apenas em empresas que entende profundamente, em vez de investir dinheiro apenas porque o caixa parece grande demais. Buffett também comentou que o cenário atual não é o ideal para Berkshire investir agressivamente, mas destacou que a empresa tem liberdade para escolher seus momentos com calma. Às vezes, ficam parados. Em outros períodos, atuam de forma muito intensa. Hoje, segundo ele, o ambiente simplesmente não favorece seu estilo de investimento. Quando analisamos os indicadores usados por Buffett para avaliar o mercado, muitos apontam que as ações estão extremamente caras. Um exemplo é o índice Shiller P/E, uma espécie de relação preço-lucro ajustada do índice S&P 500. Quanto mais alto esse indicador sobe, maior é o valor que os investidores estão dispostos a pagar pelos lucros das empresas. Historicamente, o nível considerado normal fica entre 18 e 20 vezes os lucros do S&P 500. Porém, atualmente, o índice está próximo do segundo maior patamar da história, ficando atrás apenas da bolha das empresas.com. Outro indicador muito acompanhado por Buffett é a relação entre o índice Wilshire 5000 e o PIB dos Estados Unidos. Esse indicador compara o valor total das empresas listadas com o tamanho da economia americana. Normalmente, quando esse número ultrapassa entre 120% e 140%, os investidores começam a enxergar sinais de superaquecimento. Hoje, esse índice gira em torno de 230%. Um recorde histórico. Com um mercado tão caro quanto antes do estouro da bolha da internet, Buffett simplesmente não está encontrando oportunidades interessantes. Ele admitiu que existem empresas boas, mas também reconheceu que entende menos setores atualmente do que entendia há 10 anos. Segundo Buffett, ele não pretende tentar dominar novas indústrias nas quais investidores mais jovens possuem muito mais experiência prática. Mas, ao mesmo tempo, ele lembra que não é preciso entender centenas de empresas para ter sucesso.
Basta compreender muito bem algumas poucas, como aconteceu com a Apple. Essa sempre foi sua filosofia. O mercado pode estar aquecido, mas ele jamais irá sair do seu círculo de competência apenas para tentar acompanhar tendências. Buffett comentou que a racionalidade parece ter desaparecido em parte do mercado atual. Ele comparou o mercado financeiro a uma igreja com um cassino anexado, onde as pessoas transitam constantemente entre investir e apostar. Segundo Buffett, o cassino ficou extremamente atraente. Ele criticou especialmente o crescimento absurdo das operações com opções de curtíssimo prazo. Para ele, negociar opções que vencem em um único dia não é investimento e nem especulação, é puro jogo. As opções são contratos financeiros usados para apostar na direção de uma ação. Porém, Buffett destacou que ninguém consegue explicar racionalmente por que está comprando opções válidas apenas por algumas horas. Buffett acredita que a atual corrida pela inteligência artificial está fora do seu círculo de competência e talvez fora do entendimento da maioria das pessoas também. Afinal, trata-se de uma indústria muito nova. Ainda não existe um líder absoluto e ninguém sabe exatamente quanto valor essa tecnologia terá daqui a 5 ou 10 anos. Provavelmente a IA será extremamente importante, mas ainda é difícil prever quem sairá vencedor nessa disputa. Isso nos leva à regra número 1 de Buffett nos investimentos: não perder dinheiro. Se você não tem confiança suficiente sobre determinado investimento, não há problema algum em deixá-lo de lado e seguir em frente. Esse comportamento, porém, é exatamente o oposto do que estamos vendo atualmente no mercado financeiro. Os dados mostram exatamente isso. Desde 2018, o volume de opções com vencimentos muito curtos cresceu drasticamente. Hoje, contratos que expiram em menos de uma semana movimentam mais volume do que opções de longo prazo. Esse comportamento reforça uma preocupação que Buffett repete há anos. O mercado está se transformando cada vez mais em um cassino. Mas isso significa necessariamente que tudo irá quebrar? Não exatamente. Para ele, aquilo que todos já estão prevendo normalmente não acontece exatamente daquela maneira. O verdadeiro risco costuma surgir de algo inesperado. Essa talvez seja uma das maiores interpretações erradas sobre Warren Buffett. Muitos artigos afirmam que ele está acumulando dinheiro porque prevê um crash iminente. Porém, depois de décadas no comando da Berkshire e mais de 80 anos acompanhando o mercado, Buffett aprendeu que ninguém consegue prever exatamente quando uma crise acontecerá. Existem momentos em que as ações parecem mais vulneráveis ou menos atrativas, mas prever o instante exato de uma queda brusca é impossível. E como ele próprio disse, se todos já estão falando sobre isso, provavelmente não será esse o gatilho real. Buffett também afirmou que não acredita que viver preocupado com possíveis catástrofes seja saudável. É importante estar consciente dos riscos, mas viver com medo constante não ajuda em nada. Muita gente vê o enorme caixa da Berkshire e imediatamente conclui que Buffett está se preparando para um colapso do mercado. Mas a realidade é diferente. Durante a entrevista, Buffett explicou que os melhores momentos para investir normalmente surgem quando ninguém quer comprar nada, quando o medo domina completamente o mercado. Mesmo assim, ele deixou claro que prever crises é praticamente impossível. Segundo Buffett, os grandes eventos que mudam o mundo geralmente surgem de forma inesperada. Ele citou exemplos históricos como o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 1914, evento que acabou desencadeando a Primeira Guerra Mundial. A diferença entre investidores medianos e investidores excepcionais está no comportamento emocional durante períodos difíceis. Quando o mercado fica caro e especulativo, será que o investidor consegue manter a disciplina sem colocar dinheiro em ativos extremamente arriscados? E quando o mercado cai, será que consegue controlar o medo e investir com confiança? Segundo Buffett, é isso que realmente separa os grandes investidores dos demais.
Por fim, o autor agradece novamente pelo apoio ao lançamento do livro The New Money Strategy, afirmando que o projeto levou 2 anos para ser concluído e exigiu muito esforço e dedicação. Ele encerra agradecendo ao público por assistir ao vídeo e prometendo retornar no próximo conteúdo. Então, o que investidores de valor devem fazer em momentos como este? Segundo Buffett, existem 2 coisas fundamentais. A primeira é continuar investindo de baixo para cima, analisando empresas individualmente dentro do próprio círculo de competência. Isso significa montar uma lista de empresas de qualidade, avaliar vantagens competitivas, gestão confiável e verificar se o preço está realmente atrativo. A segunda característica essencial é a paciência. Charlie Munger costumava dizer: "Não ganhamos dinheiro quando compramos. Não ganhamos dinheiro quando vendemos. Ganhamos dinheiro enquanto esperamos."